Boa tarde para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai ter o início da aula 37, que é Crítica à Razão, Nietzsche e Foucault, tá? Essa aula é uma aula essencial e ela é temática, ou seja, a gente vai trabalhar o mesmo tema com várias visões filosóficas diferentes, tá bom? Essa é uma aula introdutória no assunto, pois na próxima aula, de fato, que a gente vai ter acesso, né, às críticas do Foucault e do Nietzsche sobre a verdade como algo universal, como algo possível, né, de ser encontrado em um indivíduo. Primeiramente, como introdução a essa aula, eu vou falar o que eu sempre falo para vocês em toda aula de filosofia. A verdade não se trata de uma coisa que uma pessoa pode internalizar, ou seja, ela não tem como alguém deter a verdade para si, né? E isso é até perigoso, porque regimes totalitários tinham muito isso, né? Se a gente pegar o exemplo da Alemanha nazista ou da igreja durante a Idade Média, né? Tornavam a verdade algo que pertencia a essas pessoas, a esses espaços. O que faz ser complicado a nossa relação social com isso, porque, como eu disse, a verdade não está personalizada em uma pessoa. Então ela pode cometer enganos, ela pode cometer erros, porque todos nós, seres humanos, temos virtudes e defeitos e somos limitados, afinal de contas, né? Embora nosso conhecimento possa ser ilimitado no sentido de eu tenho liberdade para conhecer as coisas que eu me interesso e tudo mais, a gente tem que pensar também que qualquer ser humano pode cometer um erro, por isso, sequestrar a verdade para si é um erro. Então, a gente vê isso recentemente no Brasil, né, galera, com o bolsonarismo, né? A galera acreditando que tudo que o Bolsonaro diz é a realidade, né? E quando, na verdade, ele é um ser humano como eu e você, e muito provavelmente ele comete muitos equívocos nas afirmações dele. Sem contar que o que ele chama de verdade pode ser o interesse dele e não necessariamente o interesse de todos, tá? Nesse sentido, a dúvida sempre é a melhor maneira da gente poder chegar na realidade, né? Ou entre outras palavras, a gente ter o estado de dúvida constante, de questionamento, de questionar a postura do outro, os fins dela, como a gente aprendeu na aula do Maquiavel, né? Afinal de contas, os fins justificam os meios, né? É muito mais importante do que a gente simplesmente aceitar o que o outro diz como a verdade absoluta. Entre outras palavras, na filosofia a gente chama isso de análise de discurso, né? Por que análise de discurso? Tudo que eu digo para vocês tem que ser questionado. Tudo que eu falo tem que ter uma fonte, né? Que é exatamente isso que eu estou fazendo agora quando eu digo que a aula vai ser baseada no Nietzsche e no Foucault. Mas, por ser uma aula temática, a gente vai perpassar por alguns outros filósofos como Platão, né? Então, vamos iniciar nossa aula. A verdade é a origem da palavra. A palavra verdade foi usada pela primeira vez que se tem registro na filosofia de Platão. O significado da palavra que a gente usa, verdade, vem do latim veritas, que significa ver. Nesse sentido, a verdade se trata de olhar com atenção, enxergar, ver com precisão. Por isso que muita gente diz que a filosofia muitas vezes tem que dizer o óbvio, porque muitas coisas estão diante dos nossos olhos, mas a gente não enxerga. Então a filosofia tem que ter esse papel de fazer a gente enxergar as relações que a gente tem com as coisas, com as outras pessoas, com a nossa própria humanidade, dentre outras coisas. Pra vocês terem um exemplo disso, às vezes a gente até se engana sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente acredita que vai ser capaz de fazer algo e não consegue. Ou, pelo contrário, você se subestima e consegue entregar uma coisa melhor até do que você imaginava. Então, se a verdade está embutida junto com a experiência, e a experiência muitas vezes que vai dizer sobre o seu argumento, se você realmente conseguiria ou não, a verdade é uma coisa muito mais complexa, né? Então, enxergar é necessário no sentido filosófico, né, da palavra verdade. No grego, que era o que o Platão usava, né, a palavra vem de aletheia, que significa negar o esquecimento. Muito interessante, né, esse sentido de a palavra verdade ser associada à negação do esquecimento. É interessante observar que os gregos associavam a verdade à memória. Na Grécia Antiga, a memória tinha um papel importante. Parte da sociedade mantinha a tradição oral. Poetas, por exemplo, precisavam memorizar as suas poesias. Olha que coisa muito louca, né, galera? Porque se a gente for parar pra pensar hoje que a gente escreve a poesia, a gente não tem mais essa obrigação de memorizar ela, né? O que leva a gente até a questionar muitas questões que envolvem a escrita, né? Para os gregos, a escrita ia acabar
emburrecendo a população, porque na visão deles, escrever as coisas faria as pessoas terem que automaticamente abrir mão de ter que memorizar as coisas, né? De certa maneira, eles estavam até corretos. Outras culturas que também trabalham essa visão é a cultura Yorubá, que é uma cultura africana. Eles também acreditavam, galera, que muitas vezes a memorização era a melhor forma de manter-se próximo da verdade e manter a sua mente bem sadia nesse caso, né? De fato, a Ilíada e a Odisseia, que hoje se vocês olharem o tanto de páginas que tem a Ilíada e a Odisseia, é surpreendente, cara, que eles conseguiam memorizar uma história tão longa, uma poesia tão longa, né? Foram grandes obras da cultura grega que eram cantadas. Então a Ilíada e a Odisseia eram canções, né? Que eram poesias musicadas. Era assim que eles chamavam a música, né? E o Homero, né? Quase que eu falei uma mistura de português com inglês, porque é Homer, né? Em inglês. O Homero reuniu esse conhecimento. Ele era cego. Então ele não sabia escrever, ele sabia só literalmente dizer, né? Nessa época. A cegueira dele acabou que melhorou alguns aspectos dele, mas acabou criando alguns empecilhos, né, na época para escrita. Então ele literalmente teve que falar, né, sobre essas histórias, que eram histórias antiquíssimas, já da antiguidade grega, mas que nunca tinham sido registradas, e elas vão passar a ser registradas graças a ele, tá? Assim, a memória é a afirmação da identidade, pois você só sabe quem você é porque você lembra de quem você é, né? Por isso que o Alzheimer é tão cruel, porque a pessoa acaba esquecendo não só dos fatos da vida dela envolvendo outras pessoas, mas da própria identidade. Tá? É por isso que é tão triste e acaba que às vezes a pessoa fazia milhares de coisas antes de ter Alzheimer e depois ela desaprende a fazer, porque tudo que a gente sabe sobre nós também envolve tudo que a gente sabe fazer, né? O nosso ofício, entre outras coisas. O que seria de mim, a professora de vocês, sem memorização, né? Então, quer queira ou não, os gregos associavam toda a identidade a uma memória. E toda vez que você tira a memória de alguém, seja memória histórica ou social, é mais fácil de controlar a identidade dela. Não é à toa que os regimes como o nazismo fizeram um grande esforço de recontar a história na visão deles, criar uma narrativa histórica para que as pessoas associassem a identidade deles àquela narrativa, né? E por isso que a função do historiador é trabalhar a identidade do aluno, fazer ele entender a própria brasilidade, fazer ele entender a origem de vários costumes que ele tem, né? Dentre outras coisas. Entender a nossa identidade é um processo de entendimento social e histórico, né? Envolve um grande conhecimento humano e faz a gente também entender nossas limitações, nossas contradições, nossos problemas, nossas qualidades, né? É através da memória que você para e pensa, pô, mas eu tenho tal qualidade, tenho tal defeito. E socialmente falando, é a mesma aplicação, tá? Então, o Platão acreditava que o sofismo buscava as coisas baseado no é. O que isso significa? Os sofistas, eles... Ah, desculpa, gente, eu pulei um tópico. Pera. Democracia e verdade. A democracia grega e a separação entre deuses e políticos como atividade essencial humana vai ser uma das maiores rupturas da história da filosofia, quando ela pega a política e trata como se fosse uma espécie de ciência ou uma filosofia, né? Que tem que ser estudada e tem que ser entendida. Então, a partir de agora, eu não vou mais olhar a sociedade como uma consequência da vontade dos deuses ou de Deus, mas como uma consequência das ações políticas, dos líderes políticos e da própria sociedade, e como ela se relaciona com isso, tá? Essa foi a grande sacada dos gregos. Então, os sofistas gregos valorizavam a boa oratória na hora de defender um argumento. Em suma, ignoravam o debate sobre a verdade, pois, no seu ver, era mais interessante saber persuadir através da comunicação, ou pelo menos saber chegar até os outros mais facilmente através disso. Pessoal, eu sei que eu passei todo esse tempo falando pra vocês que os sofistas eram pessoas que usavam a linguagem para convencer as outras das suas ideias. E realmente era isso em grande parte. Mas vale lembrar também que boa parte dos sofistas eram mulheres. Vale lembrar, inclusive a Safo de Lesbos, que é conhecidíssima aí, e que inclusive essa ilha de Lesbos, onde tinha homoafetividade feminina, foi o que inspirou a palavra lésbica, né, dentre outros termos. Eu tenho que falar isso porque hoje, esse mês é o mês da visibilidade lésbica, né, então vale a pena a gente retratar isso. Ela era uma sofista, e isso não quer dizer que ela estava mentindo para todo mundo o tempo todo.
né? Como Platão dizia. Aliás, alguns filósofos, como a Márcia Tiburi, até questionam esse ódio todo dos sofistas, se não é de fato um machismo dos gregos, porque na sua imensa maioria quem sabia falar melhor? As mulheres. Entendeu? Por quê? Porque as mulheres criaram uma tradição antigaça matriarcal de ensinar os filhos a comunicação social, ensinar os filhos a aprender a falar, aprender a se virar na sociedade. Como a educação, primeiramente, foi muito feminina, né, as mulheres desenvolveram uma maneira de se comunicar melhor. Então, de maneira geral, as mulheres tinham mais facilidade para se comunicar e até, inclusive, de passar novas ideias para a população ou convencê-las de algumas ideias. Isso é claro que podia ser bom ou ruim, depende muito da situação, mas sofistas também têm seus créditos, porque eles trouxeram uma coisa que é essencial pra gente, que é saber se comunicar. Se você, meu aluno, não escreve direito, não fala direito, você vai ser mal entendido o resto da vida. Se você não cuida dessa questão, você sempre vai falar uma coisa e as pessoas vão entender outra, né? Por mais que falam, não depende de você o jeito que a pessoa vai interpretar o que você falou, é mentira, porque depende sim. Se você se comunicar mal, a pessoa não vai entender. Então, é importante sim, filosoficamente, para a gente transmitir nossas ideias, ter uma boa comunicação, tá? E isso os sofistas vão defender, assim, muito fortemente. Já Platão, ele acreditava que o sofismo buscava coisas baseadas no ou seja, eles queriam entender as coisas, eles queriam entender os objetos, eles queriam explicar essas coisas, mas para ele a filosofia tinha que buscar o ser, ou seja, eu não tenho que entender como as coisas são somente, mas eu tenho que entender também o que eu sou e como eu me relaciono com essas coisas. Para ele é invertido. É muito mais importante eu saber como eu realmente sou e reajo às coisas, do que primeiro entender as coisas e depois, a partir delas, me entender. Aí fica a critério de vocês, qual que é a coisa que vocês acreditam mais interessantes, né? Filosoficamente falando. Então, para ele, a gente deveria atender a nossa própria humanidade, que nela estaria a verdade das coisas, tá? Sendo assim, o conhecimento não é convencer, mas conhecer a si mesmo e despertar as ideias inatas. Muito interessante essa concepção, porque não se trata de você convencer o outro dele aceitar você, mas se trata de você se autoafirmar nesse seu autoconhecimento. E a partir disso, o outro não tem influência nenhuma na sua identidade, pois você constrói ela a partir da sua própria experiência. Quando entra o outro? Na experiência social, através do que você vive em sociedade. Porém, vai caber a você, meu aluno, realmente escolher o que você quer ser e o que você não quer ser. O que realmente faz sentido para você e o que não faz sentido, tá? É aquela coisa, tem um aluno que é bom de matemática, mas tem um aluno que muitas vezes não é bom de matemática, mas que vai conseguir trocar as peças de um carro, que parando para pensar é um super conhecimento matemático, né? Então, são várias maneiras de conhecimento diferente. O que a filosofia traz aqui é a valorização do pensamento humano, e não um pódio de quem conhece mais, uma corrida de quem é mais conhecedor, mais sabichão, mas exatamente, tipo, não adianta nada você saber tudo sobre as coisas, tudo eu falo assim, de maneira geral, porque é impossível saber tudo, mas você não saber nada sobre si mesmo, né? Sendo assim, o conhecimento não é convencer, mas conhecer a si mesmo e despertar as nossas ideias inatas. O que seriam as ideias inatas? O que o Platão chamava de essência, coisas que não mudam na gente, características que permanecem em nós e que revelam, na visão do Platão, cada vez mais a nossa essência, quem somos, a partir da nossa vivência e da nossa reflexão, do nosso olhar, né? Então, a verdade e a identidade são aqui virtudes e defeitos, que são sistemas de valores atribuídos por nós em relação à sociedade que vivemos, suscetíveis às mudanças ao longo do tempo. Vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é a loucura, porque a gente está falando do Foucault e ele fez uma grande obra chamada História da Loucura. Nessa obra, né, dentre as milhares de coisas que ele aborda nessa obra, ele explica como a loucura foi se tornando cada vez mais um problema para o Estado, o que não era um problema há tempos atrás. Então, se você fosse louco na Idade Média, você seria visto como louco simplesmente porque você se voltou contra a igreja. Então, uma pessoa, por exemplo, como Galileu Galilei, já era visto como louco, né? Mas os loucos da Idade Média
que vão ser considerados loucos no nosso tempo histórico, infelizmente, né? Que são as vítimas dos hospícios, né? Dos sanatórios da vida, são pessoas que, por exemplo, na Idade Média seriam vistas como abençoadas. Pessoas que ouvem vozes, que seriam esquizofrênicos hoje, na Idade Média seriam pessoas que pertenceriam ao clero e seriam vistas como abençoadas. Então até loucura numa concepção social, né? O que é visto como coisa de gente doida e que na verdade é um preconceito, né? Que a gente tem com pessoas que têm visões diferentes de mundo da nossa e que não se encaixam no modelo social que a gente vive. Em outros tempos históricos eles não seriam tão, muitas vezes, perseguidos, né? E isso mostrou que a mesma característica em tempos históricos diferentes pode sim ser influenciada pela presença política da época, pelo pensamento predominante. O que é o pensamento predominante? É o pensamento da elite, do poder, né? Seja da elite do Estado ou a elite econômica, né? Então, outro exemplo é o padrão de beleza, né? No Renascimento, o padrão de beleza era ser gordinho, né? Era ser gordito. Por quê? Os gorditos eram os ricos. Eram os únicos que tinham a possibilidade de comer mais de 1.500 calorias por dia, né? Então, era visto como beleza ser gordo. Porque era o que os ricos faziam, basicamente, né? A beleza era muito associada a eles. A extravagância na maneira de se vestir, entre outras coisas, né? Agora, em consequência de hoje, que quem tem tempo de fazer academia, de ir pra praia, de fazer bronzeamento artificial, quem tem tempo de ficar cuidando da estética, tem dinheiro para fazer rinoplastia, mudar o cabelo, mudar o nariz, aí no caso, como eu mencionei, harmonização facial, blá 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 blá, silicone, rico. Por isso que tudo isso virou sinônimo de beleza, né? Porque de certa maneira, o trabalhador que trabalha das 6 horas da manhã até as 6 da tarde, ele não vai querer fazer uma academia. Eu sei que vai ter algum que vai falar, professora, mas se ele trabalha tanto, ele vai ser magro. Não, não vai. E se ele é cozinheiro, por exemplo? Que ele fica numa atividade cansativa, porém sedentária, porque ele não faz muito, ele não se exercita de fato, entende? Então, se a pessoa trabalha tanto a ponto de ficar exausta e muitas vezes não tem dinheiro para fazer todos esses procedimentos estéticos, ela vai ficar fora do padrão de beleza, em comparação com as pessoas ricas. Então, o que a gente chama de beleza nada mais é do que um padrão. E que foi reproduzido no nosso tempo histórico. E que a gente só acha bonito porque a gente aprendeu o que é bonito, né? Assim como a galera lá no Renascimento aprendeu que ser gordito é bonito, né? Então, sendo assim, os nossos valores e o que a gente considera parte das nossas qualidades, vamos dizer assim, nada mais é do que resultado da sociedade que a gente vive. E se a sociedade muda e os valores mudam junto, a gente pode fazer mudanças desses valores, né? Um grande exemplo disso é um movimento atual que está tentando acabar com a gordofobia. O que é a gordofobia? É essa mania das pessoas de achar que só porque uma pessoa não se enquadra naqueles padrões de beleza, de magro, né, automaticamente ela não é saudável, ela vive uma vida irresponsável, ela é desleixada. E, gente, é sério. Né, em entrevista de emprego, eles priorizam pessoas que são padronizadas. Porque eles acham mesmo que a pessoa, só por ser gorda, é incapaz, é relaxada. Então é um preconceito. É um preconceito, sim. E grande, né? Então, de certa maneira, se a gente tem noção que a história só muda a partir do momento que a gente muda o nosso discurso e passa a ter práticas diferentes em relação à nossa identidade, é justo a gente querer mudar essa situação, entende? Então, um grande exemplo de sociedades que idealizaram a verdade e impôs seus valores é o totalitarismo nazista, que foi de 1933 a 1945, que impôs a sua narrativa histórica e valores sociais como ideais e verdade. Coloquei verdade entre aspas, porque é óbvio que aqui não se trata de uma verdade, se trata de impor goela abaixo uma visão de mundo. Nesse sentido, a visão de Platão entra em contradição, porque se o Platão falou que a verdade é uma coisa inata, como que os nazistas conseguiram convencer as pessoas de exterminar os judeus? Entendeu? Como eles conseguiram criar essa ideia de que as pessoas que não pertencem à nossa identidade são nossas inimigas, né? Como que eu posso dizer que isso é a verdade? e só porque a maioria das pessoas concordou e se identificou na época com isso, entende? Se elas falam, não, eu sou realmente ariano,
Quer dizer que existe o ariano? Só porque alguém se sente ariano? Então, esses são os grandes questionamentos dessa aula. De certa maneira, essa aula vai enterrar essa filosofia clássica grega. Porque eu acho que tá pra nascer um cara que odiava mais o Platão do que o Nietzsche, tá? Então, dessa maneira, podemos concluir que a verdade de um regime social implica muitas vezes em impor sua visão e valores, e perseguir, espionar e torturar, no caso do nazismo, até executar qualquer indivíduo que não tenha sua identidade associada a esse Estado. Então, finalizamos nossa aula aqui. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto com a visão do Foucault e do Nietzsche. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, meus queridos, e até a próxima.